99. Superfácil Atacado, Rua Diógenes Chianca, ao lado do Centro Administrativo Municipal. Você sabe o que é desligamento programado? É quando a Energisa precisa desligar a energia para fazer melhorias ou consertos na rede. Sempre que o desligamento programado acontece, nós te avisamos antes, como agora. Então, preste atenção. Pessoal de João Pessoa, segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, das 9h30 às 14 horas, vamos precisar desligar a energia da sua região. Não esqueça de tirar os aparelhos da tomada. Qualquer dúvida, entre em contato pelo site, WhatsApp ou aplicativo. Endereços: Mangabeira, Rua Coronel Benvenuto Gonçalves, Evanildo Barbosa de Araújo, Professor Arlindo Bezerra Camboim, Emanuel Lisboa de Lucena, Monsenhor Arlindo Bezerra, Camboim, Ivanildo Barbosa de Araújo, Sítio Saúba. Pop FM 89.3. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na Rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:04. Confirmando em João Pessoa, capital de todos os paraibanos, são 12:04. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 5 de maio, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5,
Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Uma boa notícia! Organização Mundial de Saúde declara fim da emergência pela pandemia de Covid-19, uma doença que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil e aqui na Paraíba, mais de 10 mil. E 2 crianças morrem de gripe aqui na Paraíba. E Estado amplia números de leitos pediátricos para atender casos de síndromes gripais. Paraíba registra a primeira morte por dengue em 2023 e mais 3 óbitos estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. E terminam hoje as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios, com 42 vagas em 10 municípios da Paraíba. Trecho da BR-230 em João Pessoa será interditado até o primeiro semestre de 2024 para a construção do viaduto próximo ao Centro Administrativo Municipal. E após quase 8 meses fechado, Mirante da Estação Cabo Branco é reaberta ao público com melhorias da pintura, manutenção e também iluminação. Município de São Bento, no sertão da Paraíba, oferece 120 vagas para cargo temporário de professor de educação de jovens e adultos, o chamado EJA. E um porteiro num prédio no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa, denuncia ter sido vítima do crime de xenofobia praticado por uma moradora de Brasília. Acreditem se quiser, bandidos invadem capela, roubam equipamentos eletrônicos, alimentos e até as hóstias consagradas de uma igreja aqui no bairro dos Bancários, na capital. Só podiam ser filhos do capeta. E União Brasil altera cargos na executiva estadual. E ele, Julian Lemos, sem mandato, sem prestígio e agora também sem a vice-presidência da legenda. E por falar no União Brasil, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dinho, revelou na manhã desta sexta-feira que recebeu o convite do senador Efraim Filho para ingressar na legenda. Governo federal antecipa para maio o pagamento do 13º de beneficiários do INSS e 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. E não saia de casa sem saber. Fabricante de cervejas Heineken anuncia investimento de 1,5 bilhão em fábricas na região Nordeste. O suco verde está fazendo sucesso nos estados nordestinos. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é dele, que ontem secou mais uma vez o Flamengo, mas não deu certo em partes. Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa F5 pela rede
F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pela 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM. E em Souza pela rádio Angelim FM 102.3 FM. E também pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magi, Rede Alternativa. E você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:11. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. DJ Coxa, já estamos por cá. E sem muita demora, sem muito lero-lero, hoje é sexta-feira. E dia de sexta-feira, você já sabe, tem Sextou F5. Pessoal do YouTube, a gente vai ali e volta já. Fica só no Face também, né, Coxinha? Vamos lá com o Sextou F5, DJ.
semana que se vinda, para o final de semana, para todo mundo poder relaxar mais, juntos com seus amigos, com sua família, e a gente encontrou esta forma. Eu vou aproveitar o gancho, Pepa, que o Coxa colocou a pedidos de Fábio Augusto, Mari Fernandes. A gente pode dizer que é o maior nome hoje da música, eu diria nordestina, Mari Fernandes, ou o Natanzinho, o Xande, da atualidade, né? Natan tem mais peso do que a Mari Fernandes hoje? Xande também tem mais peso, Wesley Safadão tem mais peso. São os mas Mari tá nessa tocada aí também, mas tá um degrau abaixo. E ainda. O menino lá, o que cantou primeiro aqui, o João Gomes? Não, tá no patamar Foi João Gomes, não? Eu juro que eu pensava que era João Gomes. Quem era aquele cantor ali, Coutinho? Grandão Vaqueiro. Grandão Vaqueiro, eu pensava que era João Gomes. Não, mas essa música tá fazendo sucesso com o Natan e João Gomes. É o vaqueiro americano, né? Eu conheci... Grande Vaqueiro e Natan. Eu pensava que era João Gomes que tava cantando. E você, Fábio Augusto? A Mari Fernandes é a melhor que tem? Fábio, boa tarde a todos. Fazer a comparação como o Petrone disse, se trazer para o peso, realmente peso, a Mari ainda não está no patamar de um Xande Avião, de um Wesley Safadão, mas acredito que hoje ela equilibra aí entre os maiores sucessos hoje. Acredito que ela tem até mais sucesso do que Safadão hoje, rodando hoje nas rádios, entendeu? Entendi. Maior sucesso hoje tocando na voz de Mari Fernandes do que o próprio Safadão. Também concordo. Hoje isso, mas o peso, Safadão ainda tem mais nome, tem mais currículo. Por falar em Safadão, ontem Petrone tinha trazido a informação que o Wesley Safadão estará se apresentando nos próximos dias aqui na Paraíba. Na Grande João Pessoa. Na Grande João Pessoa, para um evento privado. E você foi fuçar e descobriu, né? Você foi fuçar e descobriu. Pois é, Fábio. O evento é realmente um evento privado. Vai ser quem? Wesley Safadão, Felipe Amorim e Felipe Araújo. E Felipe Araújo. Vão tocar no casamento de quem aí, que você disse aí? Do Yugner. E da Mirella Janes, eu não sei se é assim a pronúncia certa do nome da noiva dele. Quem é esse povo, Pepa? Rei do Camarote, chega aqui. Quem é esse povo aí? Yugner e Mirella Janes. Yugner é sobrinho de Irã Ângelo, a ex-mulher do Givanildo. Yes. E ele mexe Você sabe quem é Givanildo? Givanildo é o grande Hulk. Como é o nome do menino? E ele mexe com o quê, Pepa? Ele é administrador da fortuna da tia. Somente. 3 artistas aí, como é? O Wesley Safadão, Felipe Amorim e Felipe Araújo. Pepa, dá quanto aí de cachê só pra esses 3 aí? Dá 2 mãos de mim. Não, ó. 2 milhões só pros caras tocar. Meu amigo. Rapaz, eu fui uma feijoada da família Hulk, eles quando ainda eram casados. Tô vendo aqui o gol do Botafogo. Tá vendo o gol do Botafogo? Sabe o que é reunir num mesmo evento Gustavo Lima, Wesley Safadão, Xande Avião, entre outros? Foi a feijoada do Hulk. Só pros amigos. Mas foi de Hulk. Que ganhou muito dinheiro lá na Ásia. Rapaz, velho, só a separação. Só a separação de Hulk com o Irã rendeu 200 milhões para Irã. 200 milhões. Fora os imóveis. Sim, mas isso é o sobrinho dela. E ela. É como se fosse um filho para ela. A nossa Thaisa Videri está mandando informação aqui dizendo que Yugner é empresário, produtor. E a Mirella Janes é influenciadora digital. Pepa, então perguntei a pessoa errada. Não, o Pepa. Meu amigo. Ele disse a ele que era só administrador. Aí o cara é empresário. Empresário de a esposa agora é influenciadora. Empresário de quê? Uma titia que tá bancando. Homem, deixa de graça. Você vai para essa festa, Pedro? Ainda não recebi o convite, não. Já tem data da festa? Assim, eu tenho um amigo, mas assim, conheço o Yugni, já fui para uns eventos que ele promoveu, mas assim, não sei. É porque é uma coisa muito restrita. Se eu estou nesse patamar de amizade, né? Não sei. É muito pessoal o casamento, né? É muito pessoal. Ele faz a festa do gelo, que é aniversário dele. Reuniu um monte de artistas também lá no Lovina. Mas aí é festa. Eu acho que vai ser no Lovina também o casamento, é a festa aí. Eu não sei. É festa para 2.000 pessoas aí, não? Por aí.
Por aí. Fora os comes e bebes, né? Não, tá incluso. Os 2 milhões estão inclusos. É o total da festa aí. Parece o total do casamento vai ser... Porque o cachê do Wesley é 500 mil, né? Assim, e como eles são amigos, eles pagam tudo, Felipe Araújo deve ser uns 100 conto. E quem é outro aí? Felipe Amorim. Felipe Amorim é uns 100 conto também. Aí tem, né? Os vinhos de... Não sei se vai ser os vinhos igual foi o do aniversário da filha de Roberto Santiago, que era vinho de 5 mil reais. Né? Vamos voltar para nossa normalidade, que isso aí é de outro voltar para Mangabeira aqui. Vamos voltar aqui para nossa Rádio Pop. Pega, o Botafogo ganhou ontem, rapaz. E bem. Esmeraldo Gomes mandou dizer que o Botafogo jogou bem. Que nada, homem. Eu não assisti o jogo, não. Foi? Fábio Augusto assistiu o jogo todo. Vou pedir para Fábio, quando você estava assistindo o seu Flamengo empatar, levar. Mas eu vi os melhores momentos. Mas Fábio Augusto assistiu o jogo todo. Assistiu, Fábio? Assisti, Petro. E aí, Fábio? O Botinha jogou bem ou não? Foi para o Almedão ou vi pela TV? Não, vi pela TV. Certo. Acompanhei pela televisão em casa. Infelizmente não pude estar presente no Almedão ontem, mas, rapaz, fazia muito tempo que eu vi um Botafogo desse jeito. Fábio e Petrônio, só para vocês terem uma ideia, inclusive o Esporte na Pop trouxe aqui alguns detalhes também, mas o Botafogo, no primeiro tempo, não deixou o Operário jogar. A estratégia que o técnico do Botafogo colocou para que o time... Acho que eles pegaram... Surian, como é o nome do cara? Surian, né? Felipe Surian, isso. Felipe Surian, ele organizou a equipe do Botafogo. Rapaz, sufocou o Operário. O tanto de escanteios, de pressão que houve até ali os 25 minutos do primeiro tempo. Foi uma coisa realmente de time grande para time pequeno ali. Avassalador. O time do Botafogo em cima. Teve um chute muito perigoso do Operário no primeiro tempo, que o goleiro do Botafogo com uma excelente defesa, mas foi só. O resto do Botafogo construiu o resultado no primeiro tempo, num primeiro tempo que há muito tempo a torcida do Botafogo estava querendo ver o time jogar dessa forma, o time jogar pra frente, o time querer jogar pra vencer. Tanto que fez o resultado. O segundo tempo deu, como foi uma pressão muito grande, os caras correram demais. No finalzinho, né? Foi no finalzinho. O Botafogo se organizou defensivamente, mas também no segundo tempo teve várias oportunidades de aumentar o placar. E, Fábio, Tá animado, Fábio? Primeiro, olha, tem aquela velha máxima que diz que a primeira impressão é a que fica. Rapaz, ficou muito bem. A primeira impressão do Botafogo que deixou nesse jogo, e o Operário não é qualquer time. Sim, o time você tem que dizer, veio da Série B, da Série B, estruturado, organizado, com mais dinheiro. Time do Sul, que a gente sabe. Mas é time do Sul. Time do Sul é mais organizado, amigo. É mais organizado do que mais o Jaquim do Sul, né? Tem mais estrutura. Ou seja... Aí o time lá, o Operário, é a terceira força. A terceira força do Paraná. Fica atrás só de... Não, fica atrás só de Paraná, Atlético. Não, aí tem o Paraná. E tem o Paraná também, Tem o Toledo. O Paraná tá na Série D, uma corda. Pronto. É o ex-finado Paraná. O Operário tá na série. É um time bem administrado. Time que tem torcida grande, bota 10 mil pessoas no estádio sempre. É uma arena que eles têm lá. Ó, o Esmeraldo tá dizendo, vocês estão, não pode ser 100% no primeiro tempo e 0 no segundo. Não foi isso não. É conforme eu disse, o Botafogo deu uma segurada a mais, certo? Fez um placar confortável no primeiro tempo. E no segundo tempo a estratégia mudou, amigo. Não é? Claro que se o cara fez um resultado que poderia ser favorável a ele, qual é? Não, vamos mudar a nossa estratégia. Porque se o Botafogo, até mesmo condições físicas, Fábio e Petrônio, o time do Botafogo correu demais. Correu muito no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo ia dar uma segurada. Tanto é que fez o resultado, fez o jogo e saiu de campo com a vitória. Porque tem torcedor. O goleiro do Botafogo falhou, foi? Esmeraldo tá dizendo que o gol do Botafogo. Rapaz, foi um gol contra. Foi eleito o melhor jogador em campo. Pois foi um gol contra. Desviou, mas. Sabe que estamos dizendo aqui que só o vestido da Mirella Janes. Ele tá preocupado. Não, é porque o ouvinte mandou, eu posso falar, não, é? Ele tá preocupado em conseguir a senha, viu, Fábio, agora? Tô nem aí pra isso, não. Tô nem aí. 300 conto no vestido, cara. Bom demais. Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Neto Les, rapaz. Netão já apareceu aqui, viu, Pepa? Oi. Neto, boa notícia para você, Neto. Tá acompanhando a gente pela internet. A Heineken está investindo 1,5 bilhão aqui no Nordeste. Vai melhorar a produção, aumentar a produção
do suco verde. Será que vai pelo menos diminuir o preço pra nós aqui, hein? Vai aumentar. Se tá investindo, nós, parece que o F5 hoje tá sem assunto, né? Porque falando do casamento, que ninguém vai ser convidado. Meu irmão, ei. Falando de rádio... A gente não é obrigado. Né, Pepa? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Tem que relaxar, né, Pepa? Não é obrigado a estar trazendo matéria policial, falando da bandidagem da política, não. Tem que é isso, rapaz? Não é. Fabão, chegou a hora de subir. 10 anos tentando. A torcida tem que dar as mãos e associar e apoiar o time. Tá na hora do torcedor do Botafogo entrar no sócio torcedor, né, Pepa? É uma renda organizada, né? Um dinheiro certo, uma receita organizada. Acho que tá na hora do Botafogo, sim. A torcida do Botafogo se organizar. Nosso amigo Bel tá na audiência. Bel, do MR Ranch. Cadê a galinha, Bel? Está nos convidando. Todo o time da Pop. Todo o time do F5. Dia 27 de maio. Banda Estilos, Campeões do Forró e ele. O Marvadão. Zezo? Não, Duquinha. Eita, vai ser bom. 27 de maio, é? Prévia de São João do Litoral Sul. Pavilhão coberto, aquela mesa da Pop. Tem que ter antes tem que ter aquela galinha de capoeira pra gente comer lá no MR Rancho do Conde. Tá ouvindo, né, Bel? Bel pai e Bel filho, Isso. né? Ô, gente, já que tá na sessão de abraço aqui, deixa eu mandar um abraço bem especial ao Coronel Almeida Martins. Ele que é o diretor lá do Edson Ramalho. Do Edson Ramalho. Grande trabalho que o Coronel Almeida faz. Rapaz, ontem, Fábio, eu tive a oportunidade de ir lá no Edson Ramalho, não porque está precisando do assistencialismo de lá, mas é para ver as instalações. Cara, Fábio, eu fiquei abismado ontem com o trabalho que o Coronel Almeida vem desenvolvendo desde 2019, que ele está lá à frente daquela unidade hospitalar. Porque eu já tive um parente que ficou interno lá e eu conhecia, rapaz, antes de Almeida assumir, era uma coisa meio que precária, mas a transformação que Almeida fez de 2019 para cá, eu fiquei abismado. Ele fez questão de não só foi eu, foram outros amigos, de nos mostrar como hoje está o hospital. Só para se ter uma ideia, o Hospital Edson Ramalho realiza mais de 1.000 cirurgias por mês. Falando 1.000 cirurgias por mês. O caixa hoje do hospital, que é o ordenador de despesa, Fábio, tá lá em cima. O valor tá lá em cima. Hoje o hospital se paga. E se paga e se rende. Tem dinheiro para investimento. Tem um tomógrafo lá que é o mais moderno da Paraíba. Lá no hospital. O centro de exames lá, a unidade de exames de imagem deles lá, é uma coisa super organizada, tudo limpo, hospital pintado, reformado, nova cerâmica, novos ambientes, o ambulatório também. A gente tá falando de um hospital público. De um hospital público, Petrônio. Rapaz, só mesmo para... E você vê que não é publicizado isso. Então aqui eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço. Ele disse que nos acompanha aqui. Diz que está à disposição da gente, do F5, para vir qualquer dia aqui para falar. Ano passado ou esse ano, hein, Pepa? Foi esse ano já, né? Veio. Trouxe até um diploma para nós. Exatamente. Coronel Almeida é uma figura extraordinária. Por falar em hospital, na semana passada o HELP foi inaugurado em Campina Grande, né? Rapaz, lá tem um equipamento que nem o Albert Einstein, nem o Sarah Kubitschek tem. O HELP é aquele hospital que Ruiz. Que pobre nem passa na porta. Segundo... Que pobre nem passa na porta. Segundo o proprietário, Dalton Gadelha, que é o dono da FACIS, a Faculdade de Medicina, não é isso? É dono da TV Itararé, é um mega empresário. 60% dos atendimentos será destinado a quem não tem plano de saúde. É possível acontecer isso porque esse hospital... recebeu muitas emendas. É porque não tem almoço de grátis, como diz, né? Ele é dono de uma faculdade de medicina, então ele vai utilizar os estudantes da Unifacisa. Isso. Vai ser uma espécie também. Residência, e assim não tem almoço de graça. Meu amigo, o SUS paga também, né? Atender o povo. Então é de graça, né? O SUS paga. Mas atender o povão é o que a gente espera. Agora, de fato, recebeu muito cascalho de emenda parlamentar, né? Uns 40 milhões. Rui Carneiro mandou quanto? Esse aí? Mandou 11 de uma lapada só.
E aí aqui para o Laureano. O Laureano, ele manda 1 milhão. Aí enche a boca pra dizer que é o dono do Laureano. Muito bem, se vocês, rapaz, vocês gostam de... Bel confirmando aqui, na próxima semana. Então bora lá. Pode guardar. Luciano Coxinha, não tome café na sexta-feira. Não peça a comedoria do cabeça. Não peça a comedoria do cabeça, porque... É primeira, viu? É a primeira, é a recepção. A recepção é a primeira. Bel pai, Bel filho, toda a equipe lá. Mas o cara... O cara não vai tomar café, só na expectativa do almoço do amigo Bel aí. Você acorda 10 horas na sexta, né? Na quinta tem um jogo do Flamengo. Eu acordo bem mais cedo. Pepa, tu cai daí. Olha só, tem mexendo novo, mais de um cliente, de um parceiro novo nosso aqui, viu, Luciano Coutinho? Hora de almoço e você lembra logo de quê? Da comedoria do cabeça, claro. O melhor da culinária sertaneja. Pratos a partir de R$ 12,99. Isso mesmo que você ouviu. Almoço e jantar a partir de R$ 12,99. Lá você encontra o verdadeiro rubacão do sertão, galinha de capoeira legítima e buchada de bode completa. E olha essa promoção. Carne de sol a partir de R$ 18,99. Quer mais novidade? Então lá vai. Funcionando agora de 10 da manhã até as 9h30 da noite, sem intervalo. E sempre com almoço e lanche da tarde e jantar. E olha que bacana, viu? Você, ouvinte da Rádio Pop, tem desconto, viu? Não é sorteio, não. Basta dizer que é ouvinte da Pop e pronto. Desconto de 10% garantido. No delivery é só usar o cupom OUVINTEPOP10. E a promoção também vale no salão do restaurante. Isso mesmo. O Cabeça agora tem atendimento presencial no próprio restaurante. O Comedoria fica ali pertinho do Trauminha de Mangabeira. Ou se quiser, é só falar no Instagram, @Comedoria do Cabeça. E também no Zap, 996414664. Tirar o 996414664 e sempre com os descontos de 10%. Vem pro Comedoria do Cabeça, o verdadeiro sabor do sertão, coxa! Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes. 12h38. Quer dizer que o ouvinte da Pop agora tem 10%. 10%. No Liga delivery e também no salão. O delivery tem que botar lá a Pop. Cupom Pop 10. 10, exatamente. No cupom. Olha aí, Coxinha. Tá vendo, Coxinha? Show. Esse Comedoria é show! Vamos pro intervalo comercial, na volta a gente traz informações, opiniões e as primeiras interações aqui no F5. O intervalo é rapidinho, coxa. É VaptVupt. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h42. Muito bem, olha, eu dizia na escalada uma boa notícia. Depois de pouco mais de 3 anos, trilhões de dólares em perdas e 20 milhões, eu disse isso mesmo, 20 milhões de mortos, a emergência internacional causada pela Covid-19 chegou ao fim. Uma data que entra para a história recente da ciência e do mundo. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou que seus especialistas chegaram à conclusão de que o vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional e que, portanto, a crise é oficialmente declarada como encerrada. Gente, por tudo que nós passamos... Fábio Augusto teve Covid, Fábio? Sim, tive. Teve leve, né? Leve, graças a Deus. Pepa teve leve, eu passei ainda 7 dias hospitalizado. Coxa, graças a Deus, não teve Covid. Mas fiquei torando aço, meu irmão. Você ficou, perdemos amigos. Assintomático, né? Eu tive ainda, perdi paladar e olfato por uns 3 dias. Eu também, fiquei nessa situação. Mas foi leve. Amigo, quando eu senti o cheiro do Vic Vaporub, quando eu tomei leite e senti o gosto do leite, eu chorei e agradeci muito a Deus, viu, por ter escapado. Pois é, e graças a Deus estamos aqui dando o nosso testemunho, mas muitos, infelizmente, só na Paraíba foram mais de 10 mil pessoas mortas. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos ouvintes, né? Quiçá, por exemplo, eu sempre lembro dele, quando eu penso no meu amigo Sérgio Teixeira da Astra 13, o ex-governador Wilson Leite Braga, que era ouvinte assíduo do F5. Todos os dias nos acompanhava. A deputada Lúcia Braga, Maranhão. O ex-governador Zé Maranhão. Enfim, se a gente parar para contabilizar, perdemos pessoas ilustres, pessoas desconhecidas e, repito, perdemos parentes, amigos. Eu, particularmente, perdi um primo irmão com 50 anos de idade, que até hoje me faz muita falta, porque de fato era um parceiro, irmão, um amigo, alguém que a gente dialogava muito e infelizmente perdeu a vida. E é muito bom a gente trazer essa notícia nesta sexta-feira de que a pandemia está encerrada de certa forma. O vírus permanece, né?
É preciso a gente continuar, sobretudo quem tem a oportunidade e o direito se de se vacinar, tem bivalente. A gente precisa continuar fazendo a nossa parte. A gente precisa continuar fazendo a nossa parte para que a gente não tenha novamente esse vírus tão devastador. 20 milhões de pessoas, gente, no mundo todo foram mortas. 20 milhões de pessoas. No Brasil, mais de 700 mil mortes. Na Paraíba, mais de 10. Mas, enfim, hoje é dia de celebrar essa boa notícia, nesse anúncio feito pela Organização Mundial de Saúde. Coxinha, por favor, Coxinha, coloca aí a bandinha, porque o nosso querido amigo, parceiro, Everaldo Júnior, da Clares Cosméticos, tá pedindo: Fabão, gostaria de parabenizar a minha esposa por me aguentar durante 23 anos de comunhão. Na verdade, o casal, o nome dela é Érica. Meu amigo Everaldo Júnior e Érica comemorando hoje 23 anos de comunhão. Everaldo Júnior, um abraço pra você, dona Érica, parabéns. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Abraçar aqui meu querido Tiago Marinho. Parabéns, parabéns. Muito bem, viu, meu querido Everaldo Júnior, dona Érica. Abraçar também meu querido Tiago Marinho, o homem que venceu, Pepa. O sorteio vai fazer um mês de atividade física gratuita na Dr. Fit, vai viu? Ficar bombado. Vai ficar Deixa eu abraçar, bombado, viu? Deixa eu abraçar também meu amigo Vilarim. Grande Vilarim. Os Vilarins, né? O pai e o filho. Gosto dos dois de graça. Na audiência do F5, diz que não perde um. Bom demais, né? É isso. Bom demais. Deixa eu colocar... Vibrando com o Botafogo. Deixa eu colocar uma rodada de ouvintes aqui. A gente tem muita coisa pra debater, mas também vamos botar muito ouvinte hoje, né? Sexta-feira, o clima tá tranquilo, boas notícias. Pepa, você gostou mais? Gogó de Sola tá mandando ele perguntar aqui se você gostou mais da notícia. Da OMS ou da Heineken? Da Heineken. Não, pô, brincadeira tem hora, né? É Gogó de Sola, eu tô apenas sendo o mensageiro aqui. Não venha... Não, porque assim, Heineken aqui todo mundo toma, né? Só Coxinha coxinha, não. Coxinha só toma suco de uva orgânico, viu? A garrafa mais baratinha no mercado é R$180. Não, mas de vez em quando ele toma um vinhozinho. É vinho orgânico, pô. Sim. É caro, danado é caro. E assim, a pandemia não assusta mais ninguém, né, gente? Já estava na hora de ter acabado. A gente lamenta as mortes de 10 mil paraibanos, dos 700 mil, mais de 700 mil brasileiros, né? E tomara que pingue alguma coisa para Paraíba, né? Eu não sei onde é que serão investidos esse 1,5 bilhão da Heineken, que é uma cosca para a Heineken, mas vem feito água aqui no Nordeste, né? É uma cosca para a Heineken, né? É uma bicharia. É verdade. Isso é o que apura num dia. Em um país. Em um país. Ô, Coxa, coloca novamente a bandinha, porque quem está comemorando, festejando aniversário hoje é Cristina Alencar, esposa do nosso querido professor Humberto Júnior. Cristina, saúde, vida longa e muito sucesso na sua vida. Ela que é a esposa do nosso querido professor Humberto Júnior, que deu um show ontem aqui com o Dr. Roma. Parabéns, Cris! Rapaz, muita gente interagindo conosco aqui. Meu Deus do céu, muita gente. Quem tá mandando um abraço pra gente é o nosso querido Valdevan, o homem da Água Sublime. Ele tá dizendo: Fabão, na escuta sempre, hoje é sexta. Se for dirigir, beba Sublime, tome a melhor água mineral do Brasil. DJ Coxa, rodada de ouvintes aqui pelo WhatsApp, 8809-8989. 8809-8989 é o WhatsApp aqui do F5. Manda tua mensagem de áudio, diz o seu nome, de onde você está falando e interage com a Paraíba, com o Brasil e com o mundo. E não esqueça, se você quer acompanhar o nosso programa em áudio e vídeo, vai lá no nosso YouTube e também no Facebook, é só procurar F5 Online. Primeiro ouvinte de hoje, desta sexta-feira, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos que fazem parte aí do F5. Eu gostaria de convocar o PROCON municipal, o PROCON estadual,
para autuar esses postos aí de combustível que praticam o preço abusivo do gás natural, porque recentemente o governo federal baixou 8,1%, mas nos postos não baixaram até agora, continua o mesmo valor. Então gostaria que o PROCON municipal com o PROCON estadual fiscalizassem esses postos, porque é um absurdo, rapaz, os próprios postos não obedecer uma lei federal. Valeu, Caio. A propósito, Pepa Torres, passei hoje em alguns postos de combustíveis aqui na principal dos bancários. Todo mundo que acompanha esse programa sabe que eu moro nos bancários. E vi óleo diesel S10 a 5,34, Pepa. 5,34. No ano passado, chegamos a colocar a 6,60. Sim, tá caro ainda. Sim. Aí você só compara com o ano passado, né? Não, eu tô dizendo... eu tô pegando o valor máximo e tô trazendo pro valor mínimo. 5,34. Pela primeira vez na história desse país, desde o ano passado, o valor... Você tá falando até igual a Lula. Fábio Augusto. Ele tá falando até igual a Lula. Na primeira... Pela primeira vez na história... Você vai terminar de deixar de falar? Você vai terminar de deixar de falar. Claro, mas não plagiei Lula, não. Eu disse nunca antes da história. Pela primeira vez, eu não fui nessa tese. Você tem o óleo diesel mais caro do que a gasolina. A gente viu isso. Bota a risada aí, coxinha. O menino rindo, coxinha. Não, o que foi? Você não tá rindo porque você não tem seu carro a diesel? Vamos deixar essa discussão pra lá. Vamos tô pagando 5,34 agora. Você que quer botar palma, né? Você tem que baixar dos 5, rapaz. Se você tava reclamando até um dia desse, porque o salário mínimo subiu pouco, aí eu tô dizendo que baixou, a gente não vai comemorar, Nos não? Estados Unidos, o galão de gasolina. Sabe quanto é um galão de gasolina nos Estados Unidos? Um galão é quase 3 litros. Sabe quanto custa? $1,5. $1,5. Trocando em miúdos. É mais ou menos 4,50 um litro de gasolina nos Estados Unidos. E olha que o povo lá é rico. Certo. Aqui o povo é pobre e tá pagando 5,36. Você quer que eu bata palmas? Poxa, tu quer que eu bata palma quando tu tava pagando 6,60? Vai embora pros Estados Unidos, homem. Vai morar nos Estados Unidos. Eu amo o Brasil. Oxê. Amo meu Brasil. Você tá reclamando que tá diminuindo? Não, meu irmão, não tô reclamando não. Tô dizendo que você quer que a gente bata palmas. Eu não tô pedindo pra bater palma não. Eu tô trazendo uma informação. Você trouxe olha, a maravilha de tudo. Eu tô trazendo uma informação, e ainda introduziu a informação com nunca na história desse país. Aí me poupe, né, meu irmão? Eu disse que pela primeira vez na história desse país, eu tô mentindo, que a gente passou a ter o diesel mais caro que a gasolina. Todo mundo dizia, carro a diesel, que o diesel é menor. É alguma mentira que eu tô falando? Não. Então pronto. Não, mas você tava comparando os preços da gasolina do ano passado amigo, com esse no ano. ano passado chegou a 6,60, agora é 5,30. Ainda tá caro. E eu tô dizendo só que diminuiu o preço. Mas você falou assim com um tom de que, eita, agora tá do caralho. Sabe por quê, Pepa? Eita, agora tá bom. Sabe o negócio por quê? Agora vai. Porque eu penso nos pobres desse país, Pepa. Pepa. Lá vem com a demagogia dele. Lá vem com a demagogia. Meu amigo. Caminhão é movido a quê? Tu dissesse aqui que pobre não anda, não precisa comprar gasolina porque não tem veículo. Tem, pobre tem veículo. Ele se lasca todinho, mas compra lá a motinha dele, ele compra lá o Corsinha dele, ele compra lá o Fiatzinho Uno dele, sabe? Tem um carrinho, tem combustível pra botar. Os pobres não andam de carro, não é assim não. Ei, olha, portador... Tô falando das pessoas que não tem emprego, Petrônio. As pessoas que andam de ônibus, Petrônio. As pessoas que o ônibus é movido a diesel, Petrônio. Os alimentos transportados desse país vêm de caminhão, é a diesel. Quanto mais barato, vai diminuir os fretes e, consequentemente, o custo vai diminuir, Petrônio. É isso que eu tô querendo dizer. Aí, enquanto tem pessoas que não tem o que comer, Petrônio. Não, o cara que compra o seu Cocinha
Meu amigo, eu tô falando de gente pobre que não tem o que comer, Petrônio. Diga aí, Fábio. Não, portador não merece pancada, né? Tá aqui, ó. Geraldo Gás, viu? Fala, Geraldo! Nunca antes na história desse país um caba gostou tanto de um presidente como Fabão gosta de Lula. Não. Que Petrônio vá para os Estados Unidos e Fabão vá para Venezuela ou Cuba. Ô, Geraldo. Aliás, por falar Geraldo, eu só não vou, sabe pra onde, Geraldo? Para as Arábias. Para a Arábia Saudita. Naquela ditadura que o teu... Geraldo deve ser. Que o teu presidente ganhou 20 milhões de joias, Geraldo. Oi. Mas lá a gente não volta com as joias, né? Reza a lenda que você viaja pra lá e volta com os Arábia Saudita. Agora, o que eu acho engraçado os bolsonaristas. Deixa eu terminar de falar. O Geraldo falou comigo. Sim. Eu acho engraçado os bolsonaristas que adoram falar da Venezuela e batem palma para a Arábia Saudita, uma ditadura onde os caras lá mandaram matar jornalista, manda tudo. Porque eu acho que os bolsonaristas gostam de ditaduras desse estilo, né, rapaz? Onde se presenteia o presidente e a primeira-dama. Quem estava né? aplaudindo a Arábia? Quem estava aplaudindo a Arábia? Não, os bolsonaristas. Eu não vi ele aplaudindo a Arábia. Não tô dizendo não. Tô dizendo que os caras falam de agora, ditadura e esquecem da Arábia. Já que a gente falou de Venezuela, a gente falou de Cuba, dois países que deram calotes no Brasil, né? No rico Brasil, né? País rico, Brasil. Vem mais um calote por aí, né? Porque o Brasil vai financiar a Argentina agora, não é isso? Vai financiar a Argentina. Lula, é incrível como o Lula gosta de tirar do brasileiro, sabe? Tudo bem, que ajude, a gente tem que ajudar mesmo, o próximo, os irmãos, os amigos que estão passando necessidade. Agora, você ajuda, irmão, quando tem, não é verdade? Ajuda quando pode. E o Brasil, pelo visto, vai dar uma, de novo de São Francisco de Assis para um país sul-americano. Pode escrever aí, calote à vista. A Argentina não está pagando nem a prestação. Tem aquele povo que vem da prestação, né? Que passa na porta, aí vende uma panela, vende... A Argentina não está pagando nem essas prestações. Né? Como é o nome, Coxinha? Prestanista, né? Pronto. A Argentina, os hermanos... não estão pagando nem os prestanistas. Só para ficar claro, na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina. É a narrativa do bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, não. Que vai para o WhatsApp. Calma, eu estava esperando ele terminar de falar. E se não pagar, quem vai pagar? Tu sabe? Tu sabe? Dá a informação completa? Se as empresas... tem um seguro. Aí o seguro cobre. E adivinha quem é o financiador do seguro? Esse menino não sabe. É a República Federativa do Brasil. Esse menino não sabe que a Argentina é um dos países que mais importam produtos brasileiros. Aí fica repetindo essa baboseira de bolsonarista idiota. Eu não sou bolsonarista e não sou idiota. Você tá repetindo. Não, tô repetindo. Eu tô dizendo que você está repetindo a narrativa de bolsonarista idiota que não sabe o que fala, que não sabe ler. A Argentina é um dos países que mais importam produtos brasileiros da América Latina. Aí tu vem com essa narrativa de não, o Brasil vai emprestar dinheiro sem nem... Eu vou dizer, a narrativa. Eu não disse que é você, que você está repetindo a narrativa. Tá bom, tá manifestado. Ok. O Brasil, minha gente, vai financiar a Argentina. Caso a Argentina não pague... provavelmente ela não vai pagar, porque deu um calote agora no FMI, Fundo Monetário Internacional. Aí tem uma seguradora, né, que é um seguro de exportação, de importação, que é bancado com o nosso dinheiro, com o dinheiro do Tesouro Nacional. É assim que funciona no mundo todo, Deixa eu falar. Mas é assim que funciona no mundo todo, Pepa. Aí não dá, pode falar. Quando você cansar, eu falo. Vá. Pronto. Repita o discurso aí, bolsonarista. Pergunta por quê? Não é discurso bolsonarista, não. É discurso centrado. Eu não sou lulista nem bolsonarista. Eu defendo o Lula quando tem que defender, quando ele está certo, que eu achar, né, que ele esteja certo, ou o Bolsonaro. E ataco os dois também quando achar que eles estão errados. Agora, pergunta por que o FMI, só uma pergunta para tu, lulista, né? Me chamou de bolsonarista, que não sou. Eu não disse que era você, não. Eu disse que você estava repetindo porque o Fundo Monetário Internacional não empresta mais? Somente, fica a pergunta no ar. Depois tá confundindo ares com bugares. Aí eu não vou dar uma aula de economia aqui agora. Aí, doidinho. Eu não vou dar uma aula de economia aqui agora. Tá confundindo ares com bugares.
Ah, o Brasil levou calote, não? Mas tu tá confundindo alhos com bugalhos aí. O que, meu irmão? O FMI não quer mais emprestar dinheiro argentino porque tá levando calote. A Argentina não tá pagando as prestações, meu irmão. Tá Foram 30 bilhões de dólares. Financiamento das empresas argentinas. E tá no mesmo, meu amigo. Tá bom, eu não vou discutir. É dinheiro com você, emprestado. Não. Tá bom, tá certo, tá certo. É dinheiro emprestado. Você tá certo. Dê uma gulgada aí. Vamos botar o povo pra falar que a gente só botou um ouvinte. A gente pode voltar aqui para a realidade brasileira, do cotidiano brasileiro. Vamos dar uma notícia bacana. Diga. Vai ser antecipado. Vai tomar água ali? Porque vai não pode... ser antecipado. Os dois, né? Eu não aguento. Eu não altero a voz. É porque teve um dia aqui o bate-boca Só que um fica vento vermelho. Aí eu deixo ele falar bem alto, né? Pra Mangabeira todinha ouvir. Aí depois que ele cala a boca, aí eu falo. Você fica todo... Eu não vou bater mais boca. Você fica todo vermelho. Até porque o ouvinte não vai entender, né? Dois gritando fica difícil. Quem quiser ver... Eu não aceito desse programa. Eu não aceito desse programa. Em verdade. Tá bom, nunca na história desse programa, né? Em verdade, eu não aceito. Até o bordão de Lula agora ele tá falando, né? Em verdade. Daqui a pouco, ô Costinha, daqui a pouco ele vai estar dizendo, ô PP, ô Fábio Augusto. Companheiro. Vamos botar, se você dizia uma notícia boa. Olha só, o seu companheiro, o presidente Lula, assinou hoje, aliás, ontem, quinta-feira, um decreto que antecipa o pagamento do 13º. Petrônio vai dizer que é ruim, rapaz. Ele vai dizer que é ruim já. Tu gosta de aperrear, né? Hoje é sexta-feira, rapaz, não aperrei Petrônio, não. Chega a ficar vermelho. Tenho medo do rapaz ter um negócio aqui na bancada. Mas olha, foi assinado o decreto que antecipa o pagamento do 13º para os beneficiários da Previdência Social, do INSS. Serão 30 milhões de pessoas beneficiadas e o repasse vai ser em 2 parcelas, agora em maio e em junho, de acordo com o calendário habitual. Ou seja, o de junho será antecipado agora para o mês de maio. Aí existem alguns dados aí que são 62 bilhões de investimento total, recebem o abono os segurados dependentes da Previdência que durante o ano de 2023 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Muito bacana, né? Essa muito bem. Petrônio, vamos botar o ouvindo, que ele já ele foi pegar um café, ele vai dizer que é ruim. Antecipação, mais de 60 ele não vai dizer não que ele tem intervalo, daqui a pouquinho para cumprir, né? Claro que é bom. Eu não caio nessa não, Fabão. Eu tô vendo a hora de você dizer que é ruim. Agora... O preço do combustível cai e você diz que tá ruim. Tá caro. Aumenta o salário mínimo, ele diz que tá ruim. Não tá caro, não? Tava bom como era antes. Não, vem cá. O cara dá R$20 de aumento, aí eu vou bater palmas. Mas quem tá batendo palmas, eu tô dizendo que é melhor do que tu tá. Tu tá assim, ó. Eita, 20 conto. Além foi nem 20, né? Foi 19. R$18. Você nem sabe. Você fica repetindo tanto as baboseiras dos bolsonaristas. A gasolina tá 5,39 ainda, ele fica... Não, olha o diesel. Olha o diesel. Olha o diesel. Pra quem pagava 6,60, tá pagando 5,30. Tá bom nunca na história desse país. Não tá melhor, não? Tá maravilha. Não tá melhor, não? O feijão tá barato, o arroz tá barato. Agora para de tal. Acho que você tá em muito grupo bolsonarista. Não. Vamos botar mais ouvido, Coxinha. Alô, boa tarde! Boa tarde, F5, boa tarde, Fabão. Fabão, que pressão da gota foi aquela ontem, meu amigo? Quase que eu não resisto. Boa tarde, Pepa. É o seguinte, pessoal, o Detran PB tá lançando uma campanha aí, né, publicizando, e dizendo que 40% dos acidentes de trânsito são causados por bebida alcoólica. E os outros 60% causados por quê? Por quem não bebe, é? Faça isso não, homem. Já tô começando aqui, dando com força numa matuta com peixinho e arroz branco. Pepa, me chama de pra tomar uma grande, rapaz. Eu quero beber com um cabarrico uma vez. É nóis! Opa, Bernardo, meu querido companheiro, eu sei que você gosta de mim, mas não precisa me imitar não, rapaz. Um abraço. Ei, presidente, dá pra repetir? Eu não limitei não. Eu disse pela primeira vez. Não, deixa de onda, mas ficou vermelho agora. Ele ficou com vergonha. Sou negro, não fica vermelho não. Nunca na história desse país. Bernardo, meu querido companheiro, eu sei que você gosta de mim, mas não precisa me imitar não, rapaz. Um abraço. Valeu, presidente. Tô recebendo uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Faz um registro aí, por favor. Fábio, um registro e uma sugestão. Estivemos no sertão semana passada e subimos a Serra de Teixeira. Resolvemos voltar por Taperoá e tivemos a grata surpresa
da estrada está um tapete. Sugiro que o governo divulgue mais com outdoors e outros materiais ali pelas redondezas. Creio que muitos deixem de ir por Taperoá por não saber da qualidade do asfalto, principalmente quem anda pouco por ali. É verdade. Petrônio, não sei se você já utilizou a estrada nova, que está muito bacana. Aí as pessoas preferem ir pro Teixeira, pro Patos, podendo já pegar ali direto pro Taperoá, já saindo em Juazeirinho. Talvez o governo do estado precise divulgar melhor essas obras. Só que não está conclusa ainda, né? Ela está terminando o asfalto para, creio que depois fazer as sinalizações vertical eu acho e horizontal. Já tá, viu, Petrônio? Que o ano passado eu passei por lá. Eu acho que foi aqui o governador João, eu sigo o governador João Azevedo no Instagram, ele postou isso no Instagram dele. Eu acho que está se referindo a essa estrada. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já com mais interações, mas antes deixa eu dar uma dica para você, para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora a mensagem no WhatsApp, eu ligo 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! 13:06. Fábio Augusto, dever de casa, ou dever na volta do intervalo. Que história é essa que o Republicanos convidou o ex-prefeito de Campina Grande, deputado federal Romero Rodrigues, para se filiar ao partido? O Republicanos quer puxar o tapete de Bruno Cunha Lima lá em Campina Grande, Fábio Augusto? Após o intervalo, a gente traz essa e outras informações aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Praga tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Praga tem controle sim. 3222-6444. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Tem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço.
almoço, estufar o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h11. Meu amigo, minha amiga, você já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e aí ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 13h12. Coxa, colocar mais uma rodada de ouvintes aqui pelo 88098989. Eu posso dar um alô rapidinho pro pessoal do YouTube para não passar passar batido batido hoje. Ó, vamos lá, quem chega logo cedo aqui também é Diogo Braz, tá? Disse inclusive Samba Juliana, bem cedinho, antes do meio-dia, viu um cheiro, Diogo Braz, Manaílza também dando um alô, dizendo, tô aqui também, Fabão. A Deliano Paulino da Silva, olá, boa tarde a todos que fazem a Rádio Pop, show de bola. Eronildo Carvalho também está aqui com a gente, ele diz inclusive 5,34 no óleo diesel, foi para isso que fiz o L, Fábio. Tudo de Nova Mangabeira também aqui com a gente e tem uma galera nova no YouTube, inclusive a Fátima, Maria de Fátima Moreira, que é nova por aqui. Um cheiro, Maria de Fátima, compartilha a live, interage com a gente, dá aquele like, viu, para não passar batida, e aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Vamos de ouvintes aqui no WhatsApp 8809-8989. Temos ouvintes já na linha? Tem sim. Antes, deixa eu mandar um abraço pro amigo Jorge Luiz, do Cordeiro Cariri, lá de Zé Américo, Água Fria ali. Água Fria. Alô, Jorge, aquele abraço pra você, meu irmão. Eu não vou dizer nem a hora agora. Não vou nem dizer a hora. Vamos botar primeiro o ouvinte aqui. Deixa eu botar primeiro o ouvinte pra daqui a pouco trazer a hora. Boa tarde a todas e todos. E Ugni é sobrinho de Irã, tem como ele como filho. A irmã dele é a atual mulher de Hulk. A que banca, que patrocina, que ele toma conta do dinheiro, a ex-mulher de Hulk. Pra ele, meu amigo, tudo tá bom, tudo tá ótimo. Ele fica igual o peão doido, pro lado pro outro, pro lado pro outro. Eu fico com tia, a outra é minha irmã, que sabe que eu tenho que ficar com tia pelo que aconteceu. E como dos dois. Valeu, Renato. Então o homem tá explicado. O homem é bom demais. O pessoal tá atento. Boa tarde, Fábio. Só esquecer que esse sobrinho da mulher de Hulk namorou a Marília Mendonça. Foi noivo. Quando ela só vivia por aqui. Carlos José que mandou dizendo. Ele foi noivo. Foi noivo, né? Foi noivo dela. Ah, pai, Petrônio, eu pensei que o Petrônio conhecia o cara. Petrônio... Conhece. Mas tu sabia desse detalhe? Claro. E por que não disse da hora? A gente tem um colunista aqui no programa de Tarde Pop de Bambam, o Will. A gente pode chamar ele na sexta-feira aqui para fazer as atualizações da cena pop. Pois o que é que vocês acham? Mais um ouvinte. Valeu, Jajão. Obrigado, meu irmão. Mais um ouvinte, Coxa. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão, Transporte Escolar. Aí a gente abre o programa, Fabão aí. Bom dia, boa tarde a todos. Fabão, PP, Petrone. Aliás, Fábio Augusto, Juliana, Coxinha. Aí, Petrone falando aí do vestido da mulher que vai casar aí. Eu pensei que... E ele falando do vestido da mulher que vai casar aqui na Paraíba e Fábio Augusto se mordendo aí para falar do vestido de Janja. Esqueça a Janja, meu filho. Um abraço! Tá ele e Besta Fera, com a gota serena.
Valeu, Rafael. Tá vendo como o povo gosta de fofoca? O povo gosta também Vamos de criar fofoca. um quadro aqui no Na programa, sexta-feira, né? né? Na sexta-feira. Tem aquele cara Leão Lobo, né? Fofoca no sextou. Eu aumento, mas não invento. Léo Dias, que é o cara agora. Mas tem a Leão Lobo também. Tem Leão Lobo. É um gordinho. Tem um outro, né? Um tal de Ronaldo Nelson. Esper, que tem as alfinetadas de Ronaldo. Tem um monte, Léo Dias. É aquele que diz, eu aumento, mas não invento. Eu sou não da é? época de Nelson Rubens. Nelson Rubens, que diz, eu aumento, mas não Esse invento. ainda tá na ativa, viu? Tá na Rede TV. na Rede TV, né? É bom demais. O povo gosta de fofoca mesmo, viu, Pepa? Gosta. Vamos criar um quadro aqui. Fala em fofoca, que é fofoca diplomática, Lula foi convidado para a coroação do rei, né? Do rei Charles. Não diga isso não, senão o Petrônio vai dizer que também é ruim. Não, tem que ir, diplomata. O Fabão, ele quer me empechar de bolsonarista, mas não, pai, velho. Pega não. Agora você nunca na história desse Brasil. Nunca antes na história desse Brasil. Não, nada a ver. Não. Eu apenas não gosto de trazer inverdades, informações imprecisas. Não. Eu não vou me entrar nisso, não. Essa da Da Argentina Argentina, aí... tá bom. Tá. Pergunta é qualquer... Ou você, nosso ouvinte. Você Nosso ouvinte. Eu falei alguma inverdade aqui. Vamos botar o ouvinte pra falar agora? Não quero isso. Você não deu de fake news aqui, não. Não, vamos botar. Não Vamos botar os fake ouvintes. news, não. Vamos botar os ouvintes. Não lhe chamo de Valber Virgulino aqui. Fica vermelho, não. Ele tá ficando vermelho. Acalma ele aí, Fábio Augusto. Sabe qual? Fábio Augusto tá super descontraído. Hoje é sexta. Daqui a pouco tem suco branco, suco verde. Olha. Solta mais um aí, coxa. Boa tarde, é 5. Boa tarde a todos aí da bancada. Esse é o melhor programa de meu dia na rádio. O melhor programa de meu dia já. Os outros ficam tudo alternativos. A top é top. Sempre top. A top FM. E desejar um feliz final de semana a todos. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Valeu, meu irmão. Obrigado. O Ezequiel mandou pra aqui uma foto. Mandou uma foto com 2 garrafinhas de boa do Brejo, ó, Pepe. Manda pro Pepe aí pra se acalmar, que ele tá meio desorientado. Tô só transformando aqui a mensagem, viu? Agora ninguém sabe se ele disse isso mesmo, né? Porque não, é o complemento ele tá monopolizando ali claro. o WhatsApp da rádio. Ele joga nas Eu não sou Ele joga nas eu não costas. Sou aquele que aumenta. Nelson, você aumenta bem pouquinho. Mais um, coach. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Rapaz, eu não tô entendendo petróleo, não. A gente chegou a pagar R$ 7,50 pelo litro de diesel, certo? Agora, como tá diminuindo, como eu abasteci hoje no posto aqui na Torre, a 5,28. E eu quero que baixe mais, porque baixando mais, os preços vão melhorar. Questão que é tudo transportado de forma de caminhões, né? E caminhão é tudo movido a diesel. Então, baixando isso aí, os transportes vai ficar mais barato. Eu não tô entendendo, Pepa, não. Que é isso, Pepa? Me explique isso aí, por favor. Alexandre Vasconcelos, Mangabeira. Ô, Alexandre, beleza que tá baixando. Agora que não tá caro, não, ou tá bom o preço? Se vocês estiverem achando que tá bom o preço ainda do diesel e da gasolina, eu não tô achando. Mas pode tá baixar. Que tá bom, não. Não, você fez uma festa aqui, meu irmão. Faltou só os rojões. Meu amigo, é porque eu pagava Faltou só os R$660 até o ano passado. Até novembro eu pagava R$660. Alexandre tá lembrando que chegou a 7 e pouco o diesel. Aí o cara tá pagando 5,34. Beleza, beleza. Agora pode baixar mais. Tá caro ainda. Sim. Tá caro. O que você quer dizer? E outra coisa, eu rezo para que o AUE, a festa, né, que estão fazendo para a reforma tributária que vem aí, tomara que esse rojão, que esse foguete não seja um traque. Não seja um traque, né? O governo federal esteja cozinhando juntamente com o Congresso, cozinhando o galo, para vir bobagem, para não mudar nada, mudar só a sigla dos impostos ou unificar impostos e o brasileiro continuar pagando a mesma quantidade de impostos em mercadorias. Só espero e aguardemos. Você só precisa... É por isso que eu tô dizendo, é preciso entender que o projeto da reforma tributária, que está sendo relatado pelo deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, não é um projeto do governo. Isso vem desde o próprio... Esse projeto, Aguinaldo Ribeiro chegou a apresentar
Arthur Lira, pedido de Bolsonaro no governo passado. Fábio parece que pelo menos eu, ou os ouvintes, não sei, somos meninos. Vem cá, tem deputado da base pra quê, Fábio? Não, a bancada do governo. Amigo, acha que não escuta, não? Eu só tô dizendo informação, porque o projeto não é do... É igual a gente que tá dizendo que o PL 2360, que a gente debateu ontem, é um projeto do governo Lula. Foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. São dois projetos, são dois projetos, meu irmão. São dois projetos. Tem um do Senado e tem um da Câmara. O de quê? Da reforma tributária. Não, eu tô falando do que está sendo debatido. Esse mesmo que eu tô falando, são dois. Mas não é do governo, você disse que é do governo. Irmão, eu sei, o governo indiretamente. Porque tu acha que o governo não tem a maioria da bancada no Senado e na Câmara? É porque a gente tem que ter coisa. Num país como hoje, que tem tanta Ou tu acha que o Congresso, que o Lula tá liberando 10 bilhões agora, tu acha que os caras vão fazer o que o governo não quer? Não, eu não tô dizendo isso. Você tá tu tá chamando os ouvintes de idiotas. Não, eu tô dizendo que a gente precisa... Não. Eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado na informação. Quando a gente aqui nesse programa, que preza tanto pela verdade, quando a gente tem um projeto do governo, a gente está dando uma informação errada. Da mesma forma que tem um monte de gente, inclusive deputado, parlamentar, bolsonarista, dizendo que o PL 2360 é um projeto do governo. Não é. É isso que eu estou querendo dizer. Tem um projeto... tem projeto... Sim, tem projeto do governo, tem projeto indicativo do governo, que não é o caso da reforma tributária. Mas o que eu quero dizer, implicitamente, é que o governo... A reforma vai sair do jeito que o governo quiser, meu irmão. Ou tu tem dúvida? Não, acho que não. Não, eu acho que não. Então, pelo contrário, vai ser do jeito que o Congresso quer. O que o governo quer. O meu governo está levando só cipuada. A articulação política do governo Lula é muito ruim. É muito fraca. Brincadeira. O Lula está liberando 10 bi. Eu não faço, não. Isso é brincadeira. Meu Deus do céu, o petróleo não vive em outro mundo. Não, outro mundo de quê? Tu não viste que o governo levou 2 cipuadas essa semana? O marco do saneamento, os deputados derrubaram o decreto do presidente Lula. Não votaram a PL 2360. Aí Lula acalmou o Arthur Lira com 10 bi. Eu tô dizendo até agora, tem que melhorar a articulação política mesmo. Eu tô só dizendo isso. Tá. Mais um, Coxa. Bom dia a todos vocês do F5, essa turma top. Hoje é o aniversário do meu filho, Pedro Henrique, e eu gostaria muito que vocês, colocassem aí no ar, os parabéns para ele. Pedro Henrique é um menino maravilhoso, um filho 100% tudo de bom. O que você puder imaginar, eu tenho esse filho maravilhoso. Então hoje é o dia dele. E gostaria que vocês fizessem, colocassem aí os parabéns dele. Obrigada, tudo de bom, Mércia. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, coisa boa, né? E sempre a gente tem uns ouvintes mirins, né? Fiéis, ó, vamos moderar aí, inclusive, os ânimos. Tem que dizer aqui, ó, pro meu lado esquerdo aqui, que, ó, de vez em quando... O petróleo fica só vermelho, rapaz. Você fica perreando petróleo, ele fica vermelho que só. Tem que ficar com a tranquilidade de Fábio Augusto. Fábio Augusto hoje tá flor, sexta-feira. Aproveitando o embalo, hoje quem tá comemorando o aniversário é a cidade de Pedra de Fogo, 70 anos. E traga aí pra gente aí, você tá valendo ali. Eu quero que você traga, Coxinha. Cadê? Traga você aí, Coxinha. Várias cidades da Paraíba comemorando o aniversário de emancipação política nesta sexta-feira, dia 5. Pedra de Fogo, 70 anos. Outras cidades da Paraíba também, Coxa. Hoje, Aparecida, Assunção, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Marcação, Pedras de Fogo, Riachão do Poço e São João do Cariri. É festa em todo canto. Se eu tivesse na condição do Pepa, solteirão, solteiríssimo, pegava meu carango e ia bater nessa... Cheio de dinheiro no bolso, achando bom o preço do combustível, depois que tá diminuindo. Quem tá achando bom? Eu tô criticando aqui, tá caro. Depois que tá diminuindo. Olha, pegava aqui, ó. Amanhã, Quixadá e domingo, Massaranduba. Não, Quixaba, não? Quixaba. Quixadá é no Ceará, não fala? Eu acho que é Quixabá. Quixabá. Quixaba, se chama Quixaba. Quixaba mesmo. No site da FAMUP tem o acento no final, Quixabá. Tá errado o site. O nome da cidade é Quixaba. A não ser que tenha essa outra. Quixabá eu não conheço. Eu conheço Quixaba também. É Quixaba. Eu conheço Quixaba também. 13h25, mais ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, F5, aqui é Henrique de Bahia, viu? Rapaz, tá vendo aí como ele aumentou o tom de voz, aí ele chamou um palavrão não, né? Mas um mini. Tenha calma, Benção, tenha calma. Todo mundo sabe que você gosta de Lula. Que agonia é essa, hein? Tenha calma, tô por aqui escutando, viu? Bota pra descer aí, coxinha, bota moral. Valeu, minha benção, Henrique. O nome dele é invocado. Como é o nome dele aqui? Deixa eu ver. Henrique Cleifson. O nome é invocado. Minha benção. Minha benção, valeu. Mais um. Alô, boa tarde. Gente, é o seguinte, eu não peguei a história por inteiro, mas Lula não tá querendo arrumar dinheiro pra Argentina. Lula tá querendo que o Banco do BRICS, que são países emergentes, que socorra a Argentina nessa questão para fazer uma questão diplomática, né? E trazer a Argentina para esses países emergentes também. Que a Argentina hoje está quebrada, mas um dia ela pode voltar ao que ela já foi antigamente, e ela é uma parceira econômica importante do país, do Brasil. Você não deve esquecer que o Brasil também, para a América do Sul, mesmo que encara o Brasil da mesma forma que o Brasil encara os Estados Unidos, a América do Sul. A gente é meio que imperialista aqui na América do Sul, entendeu? Aí tem que olhar desse ponto também. O Brasil tem na Constituição dele que deve ajudar os países do bloco sul-americano e formar uma comunidade regional forte. Tá na Constituição do país. Entendeu? Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Vai querer responder a Rafael não, né, Pepa? Não. Eu queria fazer uma denúncia aqui, viu, Petrônio? Mas o caminho é por esse. Ezequiel tá dizendo aqui no YouTube, ó, Juliana, quem mandou a foto da Boa do Brejo fui eu. O restante foi por conta de Fabão, tá vendo aí? Que ele que monopoliza. Ezequiel, quer que eu monte aqui? Eu não disse quer aí. Que eu monte aqui? Conheço meu gado, rapaz. Conheço meu gado. Quer que eu mostre aqui, Ezequiel? Esmeraldo Gomes também tá por aqui, viu? Tá sempre escutando. E Jonathan Cardoso tá dizendo que tá sentindo falta do intelectual Rui Dantas. O intelectual tá Gente, só aqui. Tá só pro Brasil, o intelectual. Gente, deixa eu aproveitar o espaço dos abraços aqui, mandar um abraço bem especial aqui para uma equipe do Hospital Santa Isabel. Opa! Em nome de Cleidilene, que é a coordenadora de fonoaudiologia de lá, Leide Carvalho, que é a gerente de enfermagem, a Cel Melo, a coordenadora de serviço social, e a Emília, coordenadora de psicologia, todas coordenadas aí pela diretora Adriana Lobão. Estão acompanhando o F5, viu, Fábio, agora? Estão ouvindo lá no Hospital Santa Isabel, toda essa equipe. Estão trazendo as informações também, dizendo que hoje vai ter uma missa em homenagem ao Dia da Enfermagem, que será comemorado no próximo dia 12. Hoje o Hospital Santa Isabel inicia as contratações, que eu acho que são pessoas que foram passadas aí, né? Então um abraço para a Cleidilene e a equipe aí que está acompanhando, em nome de Adriana Lobão também. A gente nem se apercebe, mas a gente tem uma audiência tão grande em hospitais, em UPAs, em tanto canto, sabia, minha gente? Então, uma audiência bacana mesmo. Diga aí, Fabinho. Você ia dizer Não, eu queria também aproveitar o espaço aqui para mandar a coxinha, se puder botar os parabéns aí, eu agradeço. Hoje é aniversário de um carinha bem especial, viu? Que é meu parceiro, que é o Luan Videres. É meu enteado. Tá meu enteado. Quantos anos, Luan? 12 anos. 12 anos, tá aniversariando. Não é hoje, é amanhã, mas já vai aproveitar, aproveitar o programa, o espaço de hoje, para dizer que Deus te abençoe, viu, Luan? Conta comigo sempre, vamos caminhando juntos nessa estrada aí, que Deus possa colocar uma luz que te possa levar à prosperidade, que você consiga almejar seus objetivos. E um abraço e vamos comemorar. Luan, cheiro no coração, vida longa. Oh, meu Deus, 12 anos. Oh, meu Deus, que saudade dos meus 12 anos. 12 anos. Oh, meu Deus do céu. 329, mais ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, meus queridos, todos bem? Boa tarde, Fabão, aí pra galera. Pô, eu fico escutando vocês todos os dias e às vezes eu me sinto escutando a Rádio Jovem Pan defendendo o Bolsonaro. Tem que dar uma maneirada aí, porque tá complicado, hein, firma? Valeu, turma. Valeu, meu irmão. Deixa eu ver aqui quem é. Eduardo Ferreira. Tem que ter cuidado, senão a Jovem Pan fica... Escutar os pingos nos is. Mais um ouvinte aqui. Eita, essa aqui é mensagem de 9 segundos. Vamos escutar aqui, rapidinho. Você põe em cima de alguém aqui, imagina. Boa tarde, F5. Quer dizer que o Brasil está muito bem, né?
vai emprestar dinheiro, né? Faz muito bem, tá muito bem o Brasil. E Pepa? Marcelo de Mangabeira. Ele tá sendo irônico, né? Eu sei. Tá sendo irônico. Eu sei. O cara tá elogiando aqui. O cara tá elogiando. Eu sei que tá elogiando. O Brasil, Fábio Augusto, por exemplo, não consegue terminar há 6 anos uma triplicação ou mais uma faixa de rolamento de uma importante BR para uma importante região metropolitana, para um importante estado do país, que é a Paraíba. E empresta dinheiro argentino. Incrível, é muito legal Ô, isso. rei do camarote. O homem das fofocas. Fala, companheiro Fábio. Eu tô Fala, Fábio Bernardo. Me mandaram aqui. Diga, companheiro. A pergunta é pra você. Me Diga, mandaram tá aqui. inventando não, né, companheiro? Tá aqui. Me mandaram aqui uma foto. Sim. Acho que é, na verdade, um print do jogo de ontem do Botafogo. Tá Sim. aqui, acho que é um print mesmo que tava pela transmissão. Tava 1-0 pro Botafogo. Aí mandaram uma foto com a placa de um. Deixa eu ver aqui o nome, é Fatal Model. Acho que é isso. Fatal Model. Fatal Model. Aí disseram, Fabão, esse Fatal Model é um site de acompanhantes. É patrocinador do Botafogo ou da Série C? Pergunte ao Pepa. Tá aqui pra depois dizer que. Pergunta ao Pepa. Tá aqui. Veja você aí. É um site de quê, homem? De acompanhantes. Fabão, esse Fatal Model é um site de acompanhantes. Deve ser muito, muito bom, Fazendo né? publicidade aí do site. Acompanhantes, é patrocinado do Botafogo, não. Acho que é da Série C. Patrocina. Pergunta quem ele tá dizendo aí. Rafael já tá respondendo aqui. Ele tá dizendo quem? Pergunta quem aí? Pergunta é o Pepa. Tá vendo aí? Mas eu não aumento. Eu sou solteiro, mas eu, quando preciso desse serviço aí. Rafael tá dizendo. Tem um monte de contatinho aí, viu, pai? Viu? Rafael tá dizendo que é patrocinador da Série C. Tu sabe, Juliano. Inclusive, ele patrocina o time do Vitória da Bahia. Tá usando aqueles produtos de Everal da É? Claro. É, patrocinador do Vitória da Bahia mesmo, Aí, do clube. Homem, vai ter que entrar na fila. Pega a ficha, pega a senha. Tá dizendo que é da Série C. Da Série C. É da Série C. Deixa eu ver o que é que Reinaldo Chacon tá dizendo aqui. Vamos ver o que é que ele tá dizendo? Vamos? Posso Bora, soltar? claro, deve. Fala, metralhadora. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana e Coxinha. Que é Reinaldo Chacon. Vocês, quando encontrar Cabo Gilberto por aí, vocês perguntam a ele por que ele votou contra a mulher, o salário da mulher, se quer parar no igual homem. Aquele ignóbil, aquele imbecil daqui de Mangabeira. Calma, Chacon, a gente vai falar já já. A gente tá combinando ele aqui. mandou uma nota, inclusive, né? Soltou uma mas nota. parece que foi pior do que aí. Foi. A emenda foi pior do que o soneto. Ó, eu prometo, a última meia hora do programa que já tá chegando, a gente vai falar só sobre política, fofoca, moído, confusão. Fábio Augusto conversou com o deputado Murilo Galdino. Deixa eu colocar mais 2 ouvintes pra gente pro intervalo e dedicar a última meia hora só pra falar Ainda de tem política. umas notícias aqui, viu? Ainda tem notícia também, né, Ju? Mais um, Coxinha. Alô, boa tarde. Iha! Fabão! O gado tá atiçado, Fabão! O gado mestre já vai ser preso, vai pro curral, na papuda! Grande abraço, sempre na audiência do programa. Tá vendo aí, Pepa? Quem é? Quem é o Quem ouvinte? que vai ser preso? Bolsonaro, é? E eu com isso? Quem é o ouvinte, Fábio? Hein? Quem é o ouvinte que mandou o áudio? Aislan Cavalcante. Que chique. Ó, tem novidade aqui também, ó. Graça Vasconcelos está acompanhando a gente lá de Pedra Lavrada. Um cheiro pra todo mundo, viu? Valeu, Graça! Ó, aproveitando Cadê aqui... Dorinha, hein, rapaz? Tô com saudade de Dorinha, da Olivetos. Nunca mais interagiu Cadê com a gente. tu, Dorinha? Pois é, Cadê Dorinha, meu amigo Pedro de Arapiraca, lá das Alagoas? Cadê tu, Pedão? A gente tá com audiência também no Rio de Janeiro, né? Lá do pessoal do bairro da Gávea, que manda de vez em quando aqui um alô pelo Facebook. Olha só, rapidinho, antes de entrar aqui nas reportagens de Fábio Augusto, a gente tem 2 notícias importantes para quem quer garantir aí sua vaga no ambiente profissional, no mundo profissional. Os jovens de
14 a 21 anos que querem fazer a seleção para o programa Jovem Aprendiz dos Correios, tem até hoje, viu? São 42 vagas distribuídas em 10 municípios paraibanos. Então, vocês vão lá no site dos Correios, e hoje é o último dia, já houve prorrogação, e a partir de hoje, depois de hoje, não terá mais. Então, tem vaga para João Pessoa, Campina, Guarabira, Patos, Pombal, Cajazeiras, Souza, Sapé, Santa Rita e Mamanguape. E mais vagas também estão sendo divulgadas pela Prefeitura de São Bento, vagas para professor. São 120 vagas para o cargo de professor temporário do EJA, aquele programa de educação de jovens e adultos. As inscrições começam na segunda-feira. Vocês vão lá no site da Prefeitura de São Bento, professores interessados. Tem 120 vagas temporárias. Bacana demais. Bom demais. 2 últimos áudios pra gente pro intervalo, Coxa. O primeiro, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrone Torres. Boa tarde, Juliana e Coxinha. Ô, Fabão, faz um comentário aí sobre a vaquinha que Carla Zambelli pegou. Pediu, né? Aos patriotas. Pegou o dinheiro e viajou, velho, pra Coreia, velho. Foi gastar lá, foi... Ah, rapaz, não acredito num negócio desse, não. Meu Jesus amado. Como é que a pessoa dá um dinheiro, a mulher daquela, pra ir gastar dinheiro lá na Coreia, velho? Meu Deus do céu, como é que pode, hein, velho? Onde é que a gente chegou, hein? A mulherzinha com o salário que tem, velho, faz um negócio desse. Comenta aí, Fabão, por favor. E Petrone? Cadê Fabinho, hein? Fábio, né? Comenta aí, Fábio, também. Um abraço aí para todos aí que faz a Pop FM. E um abraço aí para os melhores da van, beleza? Aquele abraço, Leonardo Lustosa. Valeu, Léo Lustosa, valeu os melhores da van. Povo beixa, né, rapaz? Só tem esperto porque tem povo beixa, né? Cara, essa Zambelli é aquela maluca que tava correndo atrás da arma, é. Né? Ela mesma. Ela esteve aqui no programa. Ela teve aqui? Não, quem teve aqui foi Bia Kiss. Confundi. Agora ela arrecadou mais do que devia, né? De fato, ela estava devendo, mas só que ela arrecadou, passou da conta. Uma beirinha. A sobra, raspou o tacho, bando de otário, né? Chama os otários. Não, diga isso não. É claro que é otário. Se não é otário, não. Algum deputado pedir dinheiro a tu vai dar. Eu não tenho, primeiro eu não tenho. Vamos lá, um petista aí, Orlando Silva. O relator da PL da Fake News. Fabão, ajuda aí, tô lascado aqui, lá vai. Agora, Coxinha você dá, não dá? Não. Coxinha apesar de um pixinho. Ei, Coxinha tava olhando o zap aí. Opa! Eita, vamos lá. Vamos trazer um moído em político. Bora, 13h37 já. Deixa eu ver só esse áudio aqui, rapidinho, 10 segundos. Fabão, esse cabo aí, Fabão, esse cara aí é gosto ruim, Fabão, gosto ruim. É porque ele é playboyzinho lá da praia. Ai, não, tá falando Eu não entendi, não. do casamento, eu acho. Ah, entendi. Não, deixa o cara quieto. Vamos pro intervalo comercial, Coxa. Na volta, só política aqui no F5. É moído, é confusão e é fofoca. Já. Moído, confusão, telequete e fofoca. Tem confusão. A gente volta já. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio, no estacionamento do Estádio Almeidão. Com as atrações Tati Girl. Desejo de menina. Por que você me abandonou? Valquíria Santos. E Emara. Pontos de vendas. Loja Ferreto na Avenida Esperança em Manaíra. E Mago do iPhone no centro de Bahia. Baú da Tati João Pessoa. Dia 13 de maio no estacionamento do Estádio Almeidão. Tá todo mundo esperando a promoção do Dia das Mães. Mas você não é todo mundo? Então aproveite agora no Armazém Paraíba. Escova modeladora é apenas 10 de 11,90. Fritadeira Dó Grande, só 10 de 37,90. A cafeteira elétrica fica só 10 de 14,90. Smartphone Samsung A33 5G,
TV por 10 de R$ 169,90. E o Galaxy A03S é só 10 de R$ 74,90. Dia das Mães é no Armazém Paraíba, na loja, no Zap e no aplicativo. Pop FM 89.3. Mangabeira Shopping, aqui seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem, Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo Zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Conhece a história do seu Antônio? Seu mercado é a vida dele. E onde ele passa a maior parte do tempo cuidando do negócio da família. Seu dia era tão corrido que não sobrava tempo pra nada. Então ele conheceu o Brinks Complete, uma solução que simplificou a gestão do dinheiro e o liberou para fazer o que mais gosta: atender clientes e gerar novos negócios. Seu dia deixou de ser cheio para ser completo. Se identificou? Acesse br.brinks.com ou ligue 839 91 34 5067 e mude também a sua história. O que tem valor, tem Brinks. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Noite do Forró Lambada no Esporte Show no Valentina de Figueiredo com Zé Orlando, Léo Barreto, vem provar da moda e Chico Forrosado. Eu vou pegar a minha condição. Dia 6 de maio a partir das 21 horas no Esporte Show na Avenida Emília Mendonça Gomes, Valentina de Figueiredo. Informações 988302336. Sou pistoleiro. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na Rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 51 72. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h44. Minha querida Juliana Carneiro, ontem trouxemos a informação aqui no F5 que o deputado federal Cabo Gilberto foi o único da bancada paraibana que votou contra o projeto que equipara salário de homens e mulheres
E diante da repercussão, o deputado federal Cabo Gilberto chegou a divulgar uma nota. Ontem à noite foi, Fábio? Ontem no final da tarde, não foi? Ele divulgou essa nota? Foi, depois de uma repercussão meio que negativa, né, na imprensa, principalmente a imprensa paraibana, falando sobre o posicionamento dele, que ele teria votado contra esse PL aí da igualdade salarial. Aí ele meio que enviou uma informação, uma notícia, né, lá. Eu acho que ele acreditou que tivesse enviado também a nota dele, mas não enviou. Apenas pedindo para que a gente colocasse a resposta dele, mas ficou naquela vago. Em alguns locais fora publicada a nota do deputado Cabo Gilberto. Você, como única representante feminina dessa bancada, ficou satisfeita, Juliana? O Cabo Gilberto... Eu fico assustada, acho lamentável, inclusive, quero fazer coro, inclusive, é uma nota que foi divulgada na manhã de hoje pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, REANCAV. Foi uma nota de repúdio após a votação, né, na qual o parlamentar paraibano, o Cabo Gilberto, foi o único paraibano a ser contra. Ele foi alvo de críticas aí em várias partes do Brasil, e aí nas redes sociais ele tentou justificar a decisão, e aí a gente viu que a emenda foi pior do que o soneto. Ele disse que reconhece a discrepância salarial entre homens e mulheres e tal, mas defendeu para que haja uma solução, entre aspas, solução produtiva pelo caminho do aumento de multas, da desconsideração do mérito individual, independente do sexo, e da aplicação de multas administrativas proporcionais. Ou seja, ele está muito mais solidário aos empresários do que a qualidade de vida das mulheres. Aí a nota da REANCAV diz o seguinte: é lamentável que em pleno século XXI ainda existam políticos que não compreendam a importância de medidas que combatam a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. Acreditamos que sua postura representa uma ameaça aos direitos das mulheres. Exigimos dos representantes políticos um compromisso com as pautas feministas para que possamos avançar em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Faço coro, corroboro com esse trecho e com toda a nota que foi emitida pela REANCAV. Muito bem, a gente inclusive está com a nota do Cabo aqui. Será que acho que vale a pena, né? Em nome do bom jornalismo, a gente colocar o vídeo dele aqui. Importante. Meu querido Alisson Bezerra, do Mais PB, nosso colega de Hora H, mandou para cá. Coxinha, no meu Blue aqui, viu, Coxinha? Só tá aí o que disse o Cabo Gilberto. Paraíba, meu Brasil, deputado federal Cabo Gilberto Silva, nesse dia 4, quinta-feira, quase 6 horas da noite, estamos aqui no nosso gabinete para explicar a votação com relação ao projeto de lei 1085 de 2023. A capa é muito bonita, diz assim: dispõe sobre a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres e altera a lei trabalhista, ou seja, a CLT. Mas o que esse projeto foi aprovado hoje, o que ele diz claramente, na verdade, vai prejudicar a contratação de novas mulheres, se não vejamos comprovadamente através de fatos e provas. Olhem o artigo 461 da própria CLT. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou seja, na própria lei da CLT já existe o que foi aprovado hoje, mas com um detalhe: observem o número de burocracia que foram implementadas através desse projeto, que não vai ajudar as mulheres em nada, a não ser prejudicar as mulheres diretamente. Vejam só, vai aumentar o número de relatórios, vai aumentar o número de multas, vai ter que contratar mais gente no RH. Olá, minha Paraíba. Olha só, Cabo Gilberto. Valeu, Alisson Bezerra. Obrigado, muito, meu irmão. Mas, com todo respeito, muito infeliz essa sua fala. Primeiro, o senhor não tem lugar de fala como uma mulher no mercado de trabalho para dizer o que é melhor para uma mulher, que se acredita ser melhor para as mulheres. A sua fala não faz o menor sentido, porque se há na lei essa prerrogativa e se há a constatação de que há uma discrepância gigantesca de salários pagos às mulheres em todo o Brasil, é porque há sim a necessidade de implementação de regras mais duras e do cumprimento dessas regras. Ou seja, se a gente está vendo que o que está posto não está solucionando e que dezenas de centenas de mulheres continuam ganhando muito menor, mesmo exercendo exatamente as mesmas funções dos homens,
é porque a gente precisa tomar alguma medida. Então, se você se coloca contrário, e se você, inclusive, acredita que, se pondo no lugar de um homem que julga ser melhor certas medidas para as mulheres, percebe-se que o senhor não está, de fato, se importando com a realidade de sofrimento a que muitas mulheres estão impostas. É triste, é lamentável. Eu, sinceramente, eu fico estarrecida com esse tipo de postura. Mas, enfim, não é novidade que divirjo de visão política bastante com o Cabo Gilberto, embora tenha uma boa relação aqui quando ele vem aos estúdios, sempre cordial, mas politicamente divirjo, assim, absolutamente, sobretudo nesse ponto. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para Everaldo Júnior. Gol contra do Cabo Gilberto, viu? O único paraibano que votou contra, né? É verdade. Para você até mandar para o nosso colega lá, Everaldo Júnior, mandou uma foto para mim agora, chegando agora no Comedoria do Cabeça para almoçar. Cadê? Manda aqui, saiu. Mando para você. Fábio Augusto, 13 horas e 50 minutos, o tempo voa. Vai ter desconto de 10%. Everaldo, pede o desconto de 10% aí no Comedoria do Cabeça, viu? Pop, desconto tá valendo. Olha só, o Republicanos convidou o deputado federal Romero Rodrigues para se filiar ao partido. O convite partiu do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. O convite partiu do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, através do deputado estadual Tovar Correia Lima. Aspas para Adriano Galdino. A preço de hoje, em Campina Grande, Romero é o candidato que reúne mais apoio popular. Com seu apoio político, Romero é o candidato com mais apoio do povo. Foi um grande prefeito, foi o que disse Adriano Galdino. Rapaz, o Republicanos, e eu sei que você tem uma entrevista com o deputado federal do Republicanos, Murilo Galdino. O Republicano está querendo rogar Romero contra Bruno Cunha Lima lá em Campina Grande, hein, Pepa? Rapaz, Adriano vem falando desde, eu acho que quarta-feira, dessa história que o nome lá em Campina é Romero pra lá, Romero pra cá. Acho que estão querendo trazer Romero pro time dos republicanos, sim. E aí, Fábio Augusto? O presidente Adriano Galdino não ia falar isso à toa. É como eu já venho dizendo aqui, o maior líder político de Campina Grande hoje é Romero Rodrigues. É Romero Rodrigues. E ele é a cereja do bolo. Entendeu? Todo mundo quer ter Romero ao seu lado. Se a do próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é uma raposa cheia de expertise na política, vem a público trazer essa informação, dizer que Romero está descontente lá no Congresso, que Campina ganha mais com Romero, presidente, já há um entendimento, pelo menos já começou as tratativas de tentar convencer Romero a deixar o grupo Cunha Lima, certo? Que sempre foi o grupo político de Romero, o grupo Cunha Lima, e migrar para esse novo grupo político, que é liderado por Hugo Mota, que é o grupo dos Republicanos. Com certeza um dos maiores partidos mais organizados aqui na Paraíba. Tanto que tem aí 8 deputados estaduais, 3 deputados federais, e é isso. Ou seja, quando há fumaça, há fogo. E se Adriano Galdino veio a público trazer tal informação, Fábio, pode-se dizer a verdade que essas tratativas já se iniciaram. Diante disso, nós fomos conversar com o deputado federal do Republicanos, o Murilo Galdino, que irmão de Adriano Galdino, que entre esse tema e outros, ele falou também com a nossa reportagem. Primeiramente, ele comenta acerca dessa PL 2630 da fake news, que está bastante falada em todo o país, e também esse projeto de lei aí que envolveu essa discussão agora do Cabo Gilberto Silva, que foi o único paraibano que votou contra, que é da igualdade salarial para homens e mulheres. Em seguida ele falou sobre a questão política, mas disse, olha, envolvendo essa questão de Romero, eu vou deixar para o presidente Hugo Mota. Primeiramente vamos ouvir a fala de Murilo Galdino comentando sobre esses dois PLs. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pop FM. Um prazer estar participando com vocês mais uma vez. Realmente, essas últimas semanas em Brasília têm sido bastante movimentadas. Essa semana aprovamos um projeto da igualdade salarial em que obriga homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo na empresa a receber o mesmo salário. Logicamente, isso já constava na nossa Constituição, mas você sabe, infelizmente, no Brasil, quando não se tem punições claras a respeito, é difícil colocar em prática.
Então foi sim uma vitória para as mulheres, foi uma vitória para o movimento que vivia com esse projeto há bastante tempo. Votamos favorável a esse projeto, em que se aplica algumas multas. É verdade que o Republicanos, partido que eu faço parte, fez algumas emendas em destaque, solicitando a diminuição das multas e se aplicando para empresas de grande porte só as multas, que não interesse nosso de forma alguma é que cause prejuízo às empresas, nem que façam que essas empresas fechem, gerando um efeito contrário ao que nós pretendemos, que é aumentar a quantidade de emprego e renda no nosso país. Então fizemos alguns adendos e colocamos em prática uma vitória para as mulheres, uma vitória para toda a sociedade brasileira. Quanto ao projeto das fake news, esse projeto foi votado à sua urgência na semana retrasada. Foi feito um acordo entre os líderes de todos os partidos e esse projeto, depois desse acordo foi feito no colégio de líderes, na casa do presidente Arthur Lira. O PL rompeu esse projeto, não querendo votar a urgência, mas mesmo assim essa urgência foi votada. Ganhou-se para si o projeto hoje, tramita com urgência, então pode ser colocado em pauta a qualquer momento. Foi colocado na ordem do dia nessa semana e o presidente Arthur Lira, no uso das suas atribuições e depois de consultar os líderes de alguns partidos, retirou de pauta. O que é interessante se dizer desse projeto, que teve uma grande repercussão no Brasil, nas redes sociais, eu votei a favor da urgência, que o partido naquela época pediu dessa forma e foi feito um acordo entre todos os partidos para votar essa urgência, fui bastante atacado nas redes sociais. O que é bom dizer, eu vou até disponibilizar no meu Instagram, nas minhas redes, quem puder ler o projeto, para antes de dar opinião, ler o que está sendo discutido ali, lá não tem nenhuma censura, não tem censura alguma. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, concedeu 80% do que o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, solicitou. O órgão regulador que estava complicando foi retirado do projeto. Criou-se um instrumento diversificado para conduzir isso aí, mas que nós precisamos regulamentar a fake news. O meu partido está contra esse texto, votou a favor da urgência, mas ficou contra depois do texto, e nós entendemos que temos que criar um novo texto, mas que é importante essa regulamentação na internet, é importante a regulamentação das big techs. Nós não podemos estar à mercê dessas grandes empresas para que eles, através de robôs, através de ferramentas, queiram pautar a atuação dos deputados, dos congressistas, porque, para ter um exemplo, eu nas minhas redes sociais, 80% de quem veio me procurar reclamando porque eu votei a urgência, eu criticando, eu tive o cuidado de pesquisar, não são pessoas que não existem, são robôs, são pessoas de aplicação alguma, você vê que não são reais. Querendo pautar a democracia brasileira, isso tem que acabar. Ô deputado, o senhor falou sobre o seu partido, Republicanos, me parece que o partido se reuniu durante essa semana também aí em Brasília para, entre outros temas, algumas definições sobre o calendário das eleições de 2024. E aí eu lhe pergunto, o Republicanos praticamente é um dos maiores partidos da Paraíba. É um partido que tem 8 deputados estaduais, 3 deputados federais, alguns prefeitos, e eu lhe pergunto como é que o partido está se estruturando para essas eleições, principalmente ali em Campina Grande, onde o senhor já foi vereador. Isso, o Partido Republicano, como você próprio disse, saiu dessa eleição Partido Grande, um dos maiores da Paraíba, com 3 deputados federais, 8 estaduais. Eu falei isso ontem na Rádio do Arapuã, vou repercutir aqui com vocês. Fui convidado pelo presidente estadual Hugo Mota, deve estar assumindo o Republicano de Campina Grande nos próximos dias. O Hugo está em viagem oficial aos Estados Unidos, juntamente com o presidente Arthur Lira. E quando ele retornar na próxima semana, deve formalizar essa minha publicação do Diretório Municipal de Campina Grande, em que serei presidente. Conversarei ainda essa semana, a próxima, no mais tardar, com o vereador Marinaldo, com o vereador Renan Maracajá, com a Tatiana, com o Cassiano Pereira, que são lá de Campina Grande e fazem parte do Republicanos, para nós formularmos uma boa chapa proporcional, fazer uma boa quantidade de vereadores e conversar sobre a chapa majoritária. Ok, deputado. Muito obrigado por sua participação aqui no programa F5 da Pop FM. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Bom, tá aí. Foi a conversa que a gente vai teve. assumir a presidência do Republicano Campina Grande, mas disse, não, essa história essa história eu vou deixar de Romero. Ele disse, olha, eu queria até pedir para cortar, dizer, olha, essa aí eu vou deixar com o Hugo,
porque o que está à frente dessas tratativas não chegou a mim ainda. Mas tem boi na linha, não tem? Tem boi na linha. Tem boi na linha. Será que a gente vai ver Romero disputando uma eleição em Campina Grande contra o Grupo Cunha Lima? Será? Romero, que ensaiou uma aproximação com o governador João Azevedo nas eleições de 2022. Há quem diga que foi... Deixa eu procurar a palavra certa para não dizer bobagem. Foi muito pressionado, o termo eu poderia ter utilizado outro, foi muito pressionado pelo Grupo Cunha Lima para não aderir a João Azevedo. Mas, enfim, o que se sabe de verdade é que Romero não está nada satisfeito da aproximação do Grupo Cunha Lima com o senador veneziano Vital do Rego. A verdade é essa. Falamos agora um pouco do União Brasil, do programa do União Brasil. União Brasil retirou Júlia Lemos do comando da cúpula do partido, é isso mesmo? Sim, a informação foi essa, né? Colocou o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo Castelhano, para assumir esse posto que era do ex-deputado Julian Lemos como vice-presidente da legenda na Paraíba. Algumas mudanças foram essas aí. Será que é porque ele está sem remoto, mandato? reposto? Não tem cargo, Juliano. Não tem cargo, não tem posto, não, meu amigo. É muito difícil. E sem contar, não é. Se fosse uma liderança, uma liderança política. Pois bem, a gente tá chegando já, finalmente. Para né? aí, não, deixa ele. Vá. Você tá agoniado? Você tá agoniado? Ele quer estourar de todo jeito o tempo. Hoje não teve entrevistado, programa mais light. Nosso amigo Everaldo Júnior tá comendo uma buchada aqui. O pessoal do comedoria já passou aqui. Deixa eu trazer duas informações. Dizer o seguinte, que o União Brasil convidou o presidente da Câmara, o vereador Dinho. A pergunta que fica... Dinho. Isso é desde a semana passada, viu? Dinho, não, ele revelou hoje. Mas formalizou o convite. Ele disse que foi formalizado. Dinho tem peito para deixar onde está. Ele tem uma relação muito grande com o deputado Aguinaldo Ribeiro para ir para Efraim Filho. Ele é presidente do Avante, né, bicho? Ele tem um partido, é dele. Aí ele vai deixar de ser general para ser soldado? Eu acho que isso foi um movimento político de Efraim, né? Efraim, como sempre, é esperto na política, sabe pontuar aqui e ali. Foi verdade que Efraim aconselhou Hugo Mota, os republicanos, a romper com o governador João Azevedo. E Hugo Mota disse, não, Efraim, calma, a gente tá aqui, tá bem demais. Tem isso mesmo? Rapaz, esses bastidores da política... Efraim quer ser candidato a governador em 26 mesmo, é? Sei, se o cavalo passar selado, né, Pepe? Assim... Não tem nada a perder, igual o veneziano. Agora pode passar vergonha, né? Como o veneziano passou. Pode passar vergonha. Eu sei que o Fábio Augusto tem uma informação do consórcio Nordeste, mas deixa eu trazer... E por falar em veneziano... Vamos lá. Em 26, teoricamente, candidatos. Claro, o governador saindo... Lucas Ribeiro, que o governador sai para disputar o Senado. O Lucas assume o governo. Candidato natural à reeleição, certo? Um candidato. Pedro Cunha Lima não vai ser candidato a prefeito em canto nenhum. Vai ficar aí tentando colocar seu nome em evidência, candidato das oposições. Efraim Filho, né, ele está costurando alguns prefeitos, né, ou vice-prefeitos, ou candidatos de oposição aos gestores atuais das prefeituras. Ele conversa muito com o pessoal da oposição, a Tairone lá em Souza, né? Zé Célio, João Estrela, André Gadelha. Campina Grande, ele quer atrair Bruno Cunha Lima, mas de repente, quem sabe se Bruno também não quer ser candidato a governador, né? Se for reeleito prefeito primeiro, né? Tem uma eleição no meio do caminho ainda. Essas são muitas hipóteses, sabe? Eu acho que a peça-chave das eleições estaduais de 2026 vai ser se realmente o governador deixar o cargo e colocar seu nome ao Senado. Mas tem alguma dúvida que ele vai deixar? Hoje não tem. Depois daquele áudio que você trouxe ontem aqui,
O governador disse, inclusive, muito claro, Fabinho. Ele disse com todas as letras, você é candidato a senador. Ele deixou claro que era candidato ao Senado. O governador fazendo isso, amigo, pode ter certeza que o grupo hoje que apoia o governador, os grupos fortes, republicanos, o PP que vai assumir o cargo de governador com Lucas Ribeiro, os demais partidos, rapaz, pode ter certeza que eles vão fazer assim, opa, o cenário aqui é outro, o cenário está aberto. O Senado está aberto. Acho muito difícil os republicanos ficar apoiando uma reeleição de Lucas. Acho muito difícil. Com nomes fortes como o Hugo, como o Adriano Galdino. Acho muito difícil. O republicano vai disputar o governo? Não entendi. Disputar o governo. Não, vai não. O quê, Fábio? O quê? Não diga... Rapaz, vocês não duvidem da habilidade política de Hugo Mota, não. Hugo Mota é senador, meu irmão. Não duvidem. Hugo Mota... Adriano... Olha, eu não quero nem fazer previsão, que eu devo fazer previsão, mas Lucas Ribeiro... Só para uma vaga de vice. Lucas Ribeiro, obviamente por motivos naturais, candidato à reeleição. Aí, os senadores da chapa, João Azevedo e Hugo Mota. Acho muito difícil o republicanos não colocar o nome para governo em 2026. Acho muito difícil com o nome, principalmente se Adriano Galdino não conseguir a vaga no Tribunal de Contas, que ele tanto deseja. A republicano porque vai ser candidato botar... a governador ao Senado não dá, né? Não dá, né, meu irmão? Você tá governador e senador? Tá desaprendendo? Não sei como é que vai ser essa articulação. Tá desaprendendo? Não sei como é. Agora, essa vaga de governador, a disputa para governador vai estar em aberto. E é uma oportunidade que esses partidos que têm nome forte, exemplo do republicano, podem disputar. Opa, a gente tem nome para isso. João Azevedo vai fazer nesse seu segundo mandato igual... Escreva aí o que eu estou dizendo. Me cobre daqui a 3 anos e meio. Vai fazer um segundo governo, uma segunda gestão igual ou melhor do que a de Ricardo Coutinho. Pode escrever. Não, e me cobre depois. Isso aí eu não duvido, não. Sobre questão de gestão, eu duvido, não. Então pronto, meu irmão. Tô falando questão da reanudação a gestão política, João e amigo. Lucas vai estar cacifada, Fábio. O republicano vai se meter aonde aí? Hugo Mota quer ser senador, o sonho dele. Não brinque com o republicano, corroborar. não. Os republicanos, por um triz, quase que rompia com o João, rapaz. Nessas eleições, faltou uma besteirinha de nada. Não rompeu? E por que não rompeu? Eu não sou, Viro pesquisa. Mas deixa eu trazer essa informação sobre isso aqui. Está aqui no Mais PB, o Alisson mandou para mim. O presidente do Republicano da Paraíba, Hugo Mota, descartou nesta sexta-feira, dia 5, deixar a base do governador João Azevedo e migrar para a oposição para uma eventual composição com o senador Efraim Filho para disputar as eleições de 2026. No início desta semana, Efraim lançou o convite para que Mota possa ser candidato ao Senado pela oposição, afirmando que seria um cenário mais confortável para uma eleição do parlamentar, caso Hugo escolhesse disputar o cargo de senador. Aspas para Hugo Mota. Nós temos muita clareza do campo político onde o nosso partido está, que é ao lado do governador João Azevedo. Estamos ao lado de João. Não temos interesse em mudar esse campo, fecha aspas, Hugo Mota. Rapaz, é simples. O filé mignon de qualquer gestão é um segundo mandato. João Azevedo vai deslanchar de obras no estado todo. Aí, lá em 26, o paraibano que gosta de ver obra vai avaliar se aquele governo foi bom ou foi ruim. Aí vai dizer, foi bom. E quem é que vai estar com o João? Hugo Mota é besta de não estar ao lado de João? Já pensou? O governador atual, candidato com Hugo Mota. Deixa de brincadeira, né, Fábio? Eu só acho que a gente tem 2024 no meio disso. 2024 no meio. 2024 no meio. Mas não vai mudar o cenário. Tem que ver o seguinte. Mas não vai mudar o cenário. Esse cenário não muda, não. Tem que ver o seguinte. Mas Cícero sendo reeleito, prefeito de João Pessoa, será que Cícero não vai querer estar no jogo em 26? Ah, não. Bruno Cunha Lima, se for reeleito em 24, será que não pode querer ser o candidato a governador das oposições? Amigo, aí vai ter espaço para Efraim ser o candidato. Vocês lembram de 2018, não lembram? Como é que foi a avalanche? Ricardo Coutinho fez uma segunda baita gestão, entendeu? Não elegeu os 2 senadores porque ele não quis. Porque se fosse ele veneziano, elegeria. Essa. Então quer dizer que Ricardo Coutinho não trabalhou para uma vitória de Luiz Couto, não? Não, aí seria mais fácil, ele está dizendo, né? Quer comparar Luiz Couto com Ricardo Coutinho? Eu acompanhei aquela eleição trabalhando.
Só não deu Luiz Couto veneziano por causa da turma de Luiz Couto, porque inventaram de brigar com o veneziano. Aí o veneziano pegou, lavou as mãos. E aí a senadora Daniela Ribeiro, que até então figurava em quinto colocado nas pesquisas, você lembra, né? Era. Né? Aliás, Cássia era uma das vagas, Exato. surpreendeu e venceu. Para encerrar, deram uma rasteira em Marcílio do HBF aí, estão me perguntando aqui. Sobre? No Patriotas. O presidente do Patriotas agora é o vereador Guga de Jaguaribe. É o vereador Guga, é verdade. Vereador Guga. Rapaz, até ontem era Marcílio do HBF. Se encantou com Cláudia Leite. Se encantou com Cláudia Leite. Ei, sinceramente, tem que mudar esse sistema de apresentar título de cidadão pessoas. Tá banal demais. Sinceramente. Sinceramente. Ridículo. Pepa Torres! Eu gosto muito de Marcílio. Você, rapaz, mandaram uma mensagem. Peraí, o professor Ronaldo. Vai inventar mais um, Ju. Rapidinho, não. Olha a hora. Não, porque o professor Ronaldo Barbosa mandou dizer a você, professor Ronaldo Barbosa. Fabão, diga aí a Petrônio Torres. Coloquei gasolina a 5,8 centavos. Show. No posto por trás da prefeitura de Água Fria. Professor, eu torço só no dinheiro. Torço para que baixe. Torço para que baixe dos 5. Mas por que você tava feliz na época que tava caro? A palavra é que fica, Pedro. Um abraço, até segunda. Ju! Quero mandar um alô pro pessoal da Fazenda Gravier, em Belém do Brejo do Cruz, que tá ouvindo a gente. Vai ter festa hoje, rapaz. Vai ter muito forró o final de semana todo. Fazenda Gravier, em Belém do Brejo do Cruz. Meu amigo Franklin Linhares disse que tá tomando uma triunfo da Burana lá, ó, bicho. Rapaz. Um capotezinho no molho. Chamar ele não me chamou, tá vendo? De água na boca, viu, meu irmão? E um cheiro a meu amigo também, Jorge Flávio, geógrafo, minha amiga Valéria Raquel, que tá acompanhando a gente desde o comecinho. Um cheiro, bom final de semana, meu povo. Fábio Augusto, a palavra final que fica... Desejar a todos um excelente final de semana. Que Deus abençoe cada um. Um abraço. Coxa, a palavra final é que fica. E hoje tem o melhor podcast das sextas-feiras na Paraíba, Coxa. Hoje tem de frente Coxinha a partir das 20 horas, 8 da noite. Hoje eu vou estar conversando com o ex-vice-prefeito de João Pessoa e atual deputado estadual, Luciano Cartaz. Eita! Vai ser bom, mano. 20 horas? 20 horas, 8 da noite lá no meu canal. De frente com Coxinha. Palavra final que fica 2. Lembrei e voltei. Nunca na história desse país. Muito bem. Você, para se aproximar do bolsonarismo, tá algo inacreditável. Tá muita... Eita, professor Humberto Júnior, assim, o senhor me mata, professor Humberto Júnior, mandando uma foto da cachaça Aviador Prêmio. Abraço, professor Humberto Júnior. Gente, agradecer demais pela audiência durante toda a semana, desejar que todos tenham um excelente final de semana, dizer para você não desligar o seu rádio, não trocar de sintonia, vem muita música boa na Pop com Rafael Bambam. Agora, mais jornalismo, mais informações, 18 horas, Heron Cid, o Alisson Bezerra, Almar Santos e equipe com Hora H, e amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quando chegar... Bob FM. Oi, Bode!